Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Isaías 45, a partir do versículo 1. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Isaías 45, versículo 1 em diante, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Amém. Nós sabemos que Ciro, ele foi o primeiro rei da Pérsia, do Império Medo-Persa. Se nós abrirmos lá no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos falar de Ciro lá. Diz assim, só para a gente deixar isso registrado: ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, né? Então, aqui no capítulo 1, versículo 1 do livro de Esdras, faz menção de Ciro. Então, Ciro, ele foi o primeiro rei do reinado medo-persa. E Isaías, ele fala a respeito deste homem, desse Ciro, desse imperador medo-persa. E no texto que nós lemos aqui, ele fala: olha, ainda que você não me conheça, Ciro, ainda que você não saiba quem eu sou, eu farei de você, e aquele, como nós lemos, né? Aquele que vai endireitar os caminhos tortos, aquele que vai despedaçar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Por que Deus estava falando tudo isso? Porque o povo de Israel, nessa época, eles encontravam-se em cativeiro, eles estavam no cativeiro babilônico. Então vamos entender bem o contexto aqui para a gente chegar no foco da mensagem. Então o povo de Israel, eles estavam na Babilônia cativos. Já havia passado cerca de 70 anos do cativeiro, tá? O cativeiro, o tempo do cativeiro havia sido profetizado por Jeremias, dizendo que seriam cerca de 70 anos. E o povo estando lá na Babilônia, Deus levanta esse homem, Ciro, para que permitisse que o povo de Israel saísse da Babilônia, que o Império Babilônico havia caído sobre as mãos de Ciro, tá? Ciro, ele foi o imperador medo-persa, ele deu fim ao Império Babilônico e começou um novo império a dominar, né? Foi o Império Medo-Persa na pessoa de Ciro. E ele foi a pessoa que Deus levantou para que o povo de Israel pudesse deixar o cativeiro, voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade através de Neemias, e depois ali de Esdras, nós lemos no livro de Esdras, que foi reconstruído o templo, e assim o povo começa a restaurar a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída. Até aqui, nenhuma novidade. Tudo isso nós sabemos, não é verdade? Agora, o que eu quero dizer aqui para os irmãos nessa noite é que Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê aquilo que nós seremos hoje. Aquilo que eu serei lá na frente, Deus enxerga em mim hoje. Mas por que eu estou dizendo isso?
Agora vai ficar um pouco mais claro para os irmãos. Quando Isaías menciona Ciro, aqui no capítulo 45, faltava ainda cerca de 160 anos para esse sujeito nascer. O povo de Israel ainda estava em Jerusalém. Jerusalém ainda não havia sido destruída. Jerusalém foi destruída cerca de 100 anos depois dessa profecia. Deus ele fala com tanta riqueza de detalhes a respeito desse Ciro. Assim diz ao Senhor ao seu ungido. O que é ungido? O que significa ungido aqui no caso de Ciro? Ciro não era servo de Deus, porque ele era um medo-persa, ele nem conhecia o Senhor. Esse ungido era sinal de que Deus havia de capacitá-lo, separá-lo para uma obra específica. E qual era? Endireitar o caminho, para que o povo pudesse voltar a Jerusalém. Então Deus, quando Ele olha para nós, Ele enxerga em nós aquilo que nós não vemos hoje. Deus, Ele via aqui 160 anos, um homem que ainda nasceria, onde Deus aqui o chama pelo nome. Olha que coisa tremenda isso. Ele diz assim, tem um versículo que eu li aqui que ele diz: eu te chamo pelo teu nome, aqui no versículo 4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei. Por que chamarei? Porque Ciro não tinha nascido. Eu te chamarei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Segundo Flávio Joséfo, isso que eu vou falar agora não é Bíblia, tá? Mas Flávio Joséfo, ele foi o maior historiador do povo hebreu que se tem notícia. Ele foi um homem que, ele tem a sua obra, um livro chamado História dos Hebreus, que é o maior conteúdo literário sobre a vida do povo hebreu depois da Bíblia. E Flávio Joséfo, no seu livro, ele diz que quando Ciro, ele assume o império medo-persa, que ele sobe ao trono, eu não sei como, humanamente falando, mas Deus é que estava no controle de tudo isso. Deus prepara para que alguém dos judeus leve os rolos da lei, os rolos dos escritos do profeta Isaías, e Ciro lê essa profecia. Quando Ciro lê essa profecia e vê que Deus havia falado dele cerca de 160 anos atrás, que ele subiria ao trono medo-persa, que ele seria o homem que Deus levantaria para abater o império babilônico e para permitir que o povo de Israel voltasse a Jerusalém para reconstruir a cidade, Ciro ele fica em choque. Ele fala: como é que pode um Deus revelar a minha existência 160 anos antes de eu nascer, onde a profecia cita até o meu nome? Então Deus, ele conhece aquilo que nós somos lá no futuro, hoje. Deus, ele enxerga aquilo que nós seremos, ou quem somos lá na frente, hoje. Quando Deus olha para mim e para você, a gente começa a entender o porquê de algumas passagens na Bíblia que a princípio ficam confusas na nossa mente. Deus, ele consegue enxergar quem você vai ser lá na frente, hoje. Lembra do caso de Gideão? Capítulo 6, se eu não me engano, de Juízes, fala de Gideão. A Bíblia diz que Gideão, ele malhava o trigo onde? No lagar. Quem era Gideão nessa época? Era um homem comum, assustado, talvez ali corajoso por estar tentando ainda garantir o sustento da sua família, porque os midianitas, eles vinham e roubavam tudo aquilo que o povo de Israel produzia. Eles estavam debaixo de escravidão, de servidão dos midianitas, e Gideão, ele malhava o trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva para fazer vinho. Então talvez ele tivesse ali escondido, talvez ele estivesse ali para que ninguém desconfiasse, e de uma certa forma ele estava garantindo o sustento da família dele. Aí o que acontece nessa passagem? Quando nós lemos o capítulo 6, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim: Gideão, vai nessa sua força que eu sou contigo.
Aí você presta atenção no contexto. Você fala, peraí, Gideão está lá, coagido, numa situação de escravo, malhando trigo no lagar, se escondendo dos midianitas para que eles não roubassem o resultado ali do seu trabalho, e Deus olha para ele e fala, vai nessa sua força que eu sou contigo. Eu pergunto, que força Gideão tinha? Mas o que Gideão não sabia é que Deus já olhava para ele aqui no início do capítulo 6 como um futuro general de Israel e como um futuro juiz de Israel. Porque Deus libertou o povo das mãos dos midianitas através da vida de Gideão. Então Deus, ele olha para nós hoje e enxerga aquilo que nós seremos lá na frente. Deus, ele tem esse poder de olhar para mim e para você hoje. Muitas vezes nós, fracos, abatidos, nos achando sem força para nada, e Deus está olhando para nós e falando assim, vai nessa tua força, eu sou contigo, como foi o caso de Gideão. Alguém que estava lá escondido, talvez escondendo o trigo dos midianitas, não sei, e ainda ele começa com aquele discurso rebatendo o que Deus falava de uma maneira um tanto quanto estranha, porque ele fala, Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, na tribo de Benjamim, o Senhor não vê o que tem nos acontecido, o que os midianitas têm feito? Vai nessa tua força, eu sou contigo, através de você eu hei de livrar Israel das mãos dos midianitas. Glória a Deus. Aleluia. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Se a gente olhar para a vida de Moisés, ele sai da terra do Egito como um assassino. Verdade. Fugido de lá. Quem era Moisés? Um assassino. Foragido do Egito. Anos depois ele volta como quem? Um grande missionário, um legislador, um líder com a responsabilidade de tirar o povo da terra do Egito. Deus olha para Moisés e ele não vê um foragido, ele não vê um assassino. Ele olha alguém que ele vai usar para fazer uma grande obra. Aleluia. Aleluia. Isso é viver pela fé. Isso é você andar pela fé. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida ou através da sua vida supera muito as nossas expectativas. Agora, dia 13 de março desse ano, começo desse ano, para final de fevereiro, começo de março, fez 20 anos que nós estamos servindo a Deus. Se alguém virasse para mim há 20 anos atrás e dissesse assim, olha, você vai ser pastor de igreja, você um dia vai estar com o microfone na mão falando lá para o povo a respeito de profecia bíblica, a respeito da palavra de Deus, a respeito disso ou daquilo outro, honestamente eu ia dar risada. Eu ia dar risada se alguém me falasse uma coisa dessa 20 anos atrás. Quem sou eu? De onde eu vim? De onde Deus me tirou? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha medo de falar com as pessoas, porque eu achava que todo mundo dentro da igreja era santo e perfeito e que eu ia falar alguma bobagem. Eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu ficava olhando para a minha Bíblia assim, eu pensava, daqui a um ano mais ou menos, eu acho que quando o pastor falar, abre ali a Bíblia em Malaquias, eu vou saber onde que achar Malaquias aqui, porque eu me perdia todo para procurar os livros da Bíblia. Eu ficava pensando nessas coisas, e Deus foi fazendo. Uma vez uma irmã veio e profetizou assim, pastor, eu olhei para ela e falei, não, irmã, está confusa, eu não sou pastor não. Ela falou, é sim, se não for de Deus o que eu estou falando, que Deus cale a minha boca. Aleluia. Eu olhei para a irmã, aleluia. Deus enxerga em nós coisas que nós não sonhamos. Por isso, não limite o poder de Deus na sua vida. Não ache que você não é capaz, que você não é digno de viver aquilo que Deus tem para você. Porque Deus, ele enxerga lá na frente. Deus, ele é capaz de ver lá na
frente de fazer coisas grandiosas, como foi o caso de Ciro. Irmãos, para pensar, 160 anos. Era a mesma coisa de alguém falar hoje aqui, ó, daqui 160 anos, se Jesus não voltar, vai ter um pastor nessa igreja que vai fazer isso, uma grande obra, e o nome dele vai ser fulano de tal. Vamos falar a verdade. Quantos de nós vamos acreditar num negócio desse? Não vamos nem estar aqui para conferir. E Deus deixa isso registrado. E a palavra de Deus, ela se cumpre de uma maneira tremenda. Glória a Deus. Deus citar um nome de uma pessoa 160 anos antes da pessoa existir. O que é impossível na tua vida? O que você acha que Deus não é capaz de fazer na sua vida? O que você acha que você não é digno, que você não pode? É uma questão de tempo para Deus. Sabe por quê? Porque Ele vê lá na frente. Ele pode realizar lá na frente. Sabe qual é a diferença? Hoje pela manhã, nós falávamos na escola dominical lá para os jovens, o capítulo seguinte que nós lemos aqui, o 46, nós estávamos falando sobre a lição, né, da nuvem. O Momiro até citou aqui um pouco no começo, que representava a glória de Deus. O capítulo 46 de Isaías, ele é interessante porque ele fala assim, ó: já abatido está Bel, Nebo já se encurvou e os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu os fiz e vos levarei, e vos trarei e vos guardareis. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus estava profetizando também 160 anos antes a queda dos ídolos babilônicos, dos deuses babilônicos. Bel e Nebo eram duas divindades babilônicas, né? Na mitologia babilônica, Nebo era filho de Bel, uma história meio confusa lá, mas eram as duas principais divindades babilônicas. E eles saíam, essas imagens saíam sobre tipo de um altar colocado em animais aqui, em bestas, né, em jumentos, e o povo saía tipo em procissão atrás dessas imagens. Eu até falei de manhã uma expressão, já ouviu aquela expressão? Vai devagar com o andor porque o santo é de barro, né? O andor é justamente isso, é quando você põe a imagem em cima desse apoio, né, de madeira, e vai devagar, porque se o negócio balançar, a imagem cair, ela de barro quebra, acabou a festa, acabou a procissão, acabou a adoração dos deuses pagãos deles. Agora, Deus ele vem falando aqui, olha, vocês carregam os seus deuses, mas comigo, Deus falando aqui, é diferente. Ó, no versículo 13 aqui do 46, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços. As nações pagãs, elas carregam os seus deuses. Nós, povo de Deus, somos carregados por Ele. Amém. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, até a velhice eu serei o mesmo, ainda até as cãs, né, que significa o estado de velhice, eu vos trarei e eu os fiz. Os deuses pagãos foram feitos pelos homens, o nosso Deus é aquele que nos fez. É Ele quem nos carrega, não somos nós quem o carregamos. Ele é quem nos sustenta, Ele não é sustentado por nós. Ele é quem nos mantém em pé, e não somos nós que ficamos equilibrando Ele para Ele não cair. Essa é a grande diferença. E Ele diz assim: a quem me assemelhareis? Quem vocês vão fazer para se comparar a mim? O único e verdadeiro Deus. Amém. Glória a Deus.
Então, se nós somos sustentados pelo Senhor, se o Senhor é aquele que nos carrega, o Senhor é aquele que nos conduz, Ele é aquele que enxerga aquilo que nós podemos ser ainda lá na frente, Ele vê hoje. E Deus, Ele nos chama hoje para uma grande obra. O problema, sabe qual é? É que nós ficamos acomodados, pensando que, se Deus quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. Esse Deus... e a gente vai se acostumando e vai ficando naquela vida rotineira, e Deus está olhando para nós e está vendo assim: olha, eu quero fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu quero fazer de você alguém importante para me usar na minha obra, e eu tenho pressa, isso eu já enxergo em você lá na frente, e a gente não tem a predisposição de ver Deus contemplar essa obra nas nossas vidas, como fez com Gideão, como fez com Moisés, como fez com Abraão, como fez com Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Um pastor que ali não foi nem lembrado pelo próprio pai. E Deus o constitui rei sobre todo Israel. Deus olha e fala: achei um homem. Antes de ele ser ungido rei, Deus diz para Samuel: achei um homem segundo o meu coração. O que Davi tinha feito até ali para ser segundo o coração de Deus? Mas Deus já enxergava lá na frente o que Ele ia fazer na vida de Davi. Aleluia. E assim, irmãos, é comigo. E assim, irmãos, é com vocês. Assim é conosco, com a igreja do Deus vivo. Nós somos... alguém que Deus vê um potencial incrível para trabalhar nas nossas vidas, alguém que Deus pode fazer levantar com um grande poder para fazer algo tremendo, mas nós precisamos o quê? Crer. Senhor, eu preciso estar na sua disposição, eu preciso estar na dispensação de Deus, para que Deus possa realizar essa obra, para que Deus possa fazer algo grande na minha e na sua vida. E a gente precisa sair muitas vezes dessa zona de conforto que nós estamos. A gente fica acomodado e a gente não crê, e a gente, por problemas da vida, situações, circunstâncias, a gente só enxerga derrota, só enxerga fracasso, só enxerga problema. Gideão estava ali, talvez triste, não posso mais trabalhar, eu trabalho, os midianitas vêm e roubam o trigo que eu malhei, e eu não tenho comida para minha casa, para minha família, para os meus filhos, e Deus olha para ele: vai nessa tua força, varão valoroso. Qual que era o valor de Gideão ali? Que força que ele tinha ali? Porque eu sou contigo. A força de Gideão estava em Deus ser com ele. Não era na capacidade dele, não era porque ele malhava trigo escondido, não é porque ele fazia ou deixava de fazer alguma coisa. A força de Gideão era porque Deus era com ele. A força de Gideão estava na presença de Deus na vida dele. Com Moisés não foi diferente. Com Abraão não foi diferente. Com grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia não foi diferente. A grandeza de Deus na vida deles era a presença de Deus com eles. E o que nós temos que zelar hoje na nossa vida? Pela presença de Deus. Lembra da lição de hoje cedo? A nuvem não se apartava de dia e a coluna de fogo não se apartava da tenda da congregação à noite. Eu preciso da presença de Deus na minha vida o tempo todo, porque Deus é quem vai fazer eu e você ser alguma coisa nessa vida. É Deus quem vai nos capacitar, é Deus quem vai nos levantar, é Deus quem vai nos conduzir, é Deus quem vai preparar um caminho para a gente seguir, é Deus que vai na nossa frente vencendo as nossas batalhas, é Deus que vai abrir porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha também ninguém abre, como diz a palavra. É Deus que realiza tudo em todos, tudo é por Ele, para Ele, vem dEle.
Aleluia. E nós vivemos para Ele. Graças a Deus. Precisamos entender isso. Não há impossível, não há limitação. Nós acabamos de ouvir aqui o testemunho da Amanda. Não via nada, não tinha emprego, não tinha trabalho. Um ato de fé, Deus honrou, abriu uma porta e Ele se responsabilizou. Acredito que ela deva ter tido dificuldades nesse caminho, nesse percurso, mas o fato é que Deus não desamparou. Deus foi com ela e a presença de Deus fez a diferença para que ela conseguisse alcançar essa vitória. E esse é o exemplo dela, porque cada um de nós temos também os nossos exemplos. Deus é contigo. Amém. Veio a dificuldade, tá bom, tem dificuldade, mas Deus é comigo. Tem a luta, tá bom, veio a luta, mas Deus é comigo. Veio a adversidade, mas Deus é comigo. Bateu o desespero, bateu, mas Deus é comigo. E assim a gente vai vencendo, vai saltando muralhas, vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Isso é andar com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Isso é você ter uma vida de comunhão com Deus. Quer estar na presença de Deus? Isso é você estar na presença de Deus. Você depender totalmente do Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É difícil isso hoje, com sinceridade. Eis-me aqui, está cheio de gente, mas na hora de ir, né? É aquela história, quem vai dar um passo para frente, todo mundo dá um passo para trás, se o do lado marca bobeira, fica sozinho na frente e vai ele. Não, vamos ser ousados com Deus, vamos crer, vamos saber que Deus é aquele que nos chamou desde o ventre das nossas mães. O Senhor é aquele que Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. A palavra do Senhor diz que ainda que a mãe se esqueça do filho que ela amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá nem de mim nem de você, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que cuida, é aquele que nos guarda, é aquele que nos conduz um caminho de vitória. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, porque nós temos que ainda estar apresentando o bebê ali da nossa irmã, e que fique essa palavra aos nossos corações. Lembre-se, veio a luta, veio a dificuldade, Deus é contigo. O que eu vou fazer agora? Eu não sei. O que eu sei é que Deus é comigo. E se Deus é comigo, Ele vai me preparar o escape, vai abrir a porta, vai me dar o livramento, vai fazer aquilo que for necessário para me garantir a vitória em nome de Jesus. Amém?